Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente anda por esse Brasil, pessoalmente ou pelas redes sociais, em toda parte. Recebo cumprimentos em meu nome, em nome de toda a equipe da Herbalife, pelo sucesso que é a Hora Saudável. E você que é cliente da Herbalife, você é o responsável por tudo isso. Então, como a gente sempre faz, começar a hora saudável com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão, agradecer a Deus, as nossas famílias, agradecer a Herbalife, a corporação, a liderança e principalmente a você que usa os produtos e que põe em prática a filosofia da Herbalife de bem-estar, de estilo de vida saudável e ativo. E essa hora saudável não poderia ser mais saudável e ativa, porque nós vamos falar sobre lanches proteicos, né? A nutrição inteligente para todos os momentos. Então, nessa hora saudável, a gente vai conversar, vamos compartilhar informação baseada na melhor ciência. Por que que é importante incluir proteína em todas as refeições, não só nas principais, mas também nos lanches? O que que acontece, afinal, com o meu corpo, com a minha saúde, se eu não bato, se eu não atinjo as minhas metas diárias de proteína? E será que proteína é tudo igual, pessoal? E se eu não como carne, se eu tomo aqueles remedinhos para emagrecer, como é que fica essa questão da proteína? A gente vai falar sobre tudo isso e o artista principal dessa hora saudável são os artistas, os lanches proteicos, né? A gente vai falar sobre versatilidade, sobre sabor, a gente vai falar que quando você faz uso de uma nutrição inteligente, você pode contar com ela em todas as estações do ano, independente da temperatura que faz lá fora. O importante é ciência, nutrição e estilo de vida aqui dentro. Então, prepara lápis, caneta, papel na mão, dá tempo de chamar mais uma pessoa e bem-vindos a mais uma hora saudável especial de coração para coração, lanches proteicos, nutrição inteligente para todos os momentos. E como a gente sempre tem que começar pelo começo, afinal, doutor Natan, o que que é um lanche saudável? Né? Essa é uma pergunta que não é tão simples como parece. Se eu perguntar para uma mãe, mamãe, que é um lanche saudável para o seu filho? Ou perguntar para uma família, para uma dona de casa, o que que é um lanche saudável? Né? É muito fácil entender que uma fruta é mais saudável que um pacote de biscoito ou de batata frita. Mas o que que fala a ciência? E é bem legal porque nesse artigo da revista Nutrients, um grupo de cientistas, é um estudo recente de 2023, eles tentaram responder, né, do ponto de vista científico, o que que é um lanche saudável. Então eles chegaram a essas três conclusões. Primeiro, ele deve fornecer os nutrientes essenciais em proporção adequada às calorias. O que quer dizer isso? Um lanche saudável tem que ter proteína, carboidrato, gordura, vitaminas, minerais, fibra, mas tem que ser equilibrado na questão de caloria. E eles vão um passo além, eles falam que tem que ter alta densidade nutricional. O que que é alta densidade nutricional? Muita nutrição com caloria controlada, ao contrário de alta densidade calórica, que é muita caloria com pouca nutrição. Por exemplo, o shake da Herbalife, ele tem muita nutrição, mas caloria controlada. Então a gente fala que Sua Excelência, o shake, tem alta densidade nutricional. Já um pacote de biscoito tem muita caloria e a gente encontra muito pouco de nutrição ali dentro. Então tem alta densidade nutricional. E além de ter os nutrientes essenciais com boa proporção calórica, além de ter muita nutrição para pouca caloria, um lanche saudável ele deve contribuir para o controle da fome e a manutenção de energia.
Quer dizer, o lanche saudável no meio da manhã, no meio da tarde, antes de dormir, ele não é uma refeição principal, mas ele tem que segurar a minha fome, promover saciedade e, ao mesmo tempo, me entregar energia, né? Então, o lanche saudável, ele ajuda a atingir o equilíbrio do plano alimentar diário. Então, por exemplo, eu quero comer 100 gramas de proteína por dia. Eu vou dividir isso no café da manhã, no almoço e no jantar e vou contar com os lanches no meio da manhã, no meio da tarde e talvez antes de dormir para atingir as minhas metas, né? E eu estou dando o exemplo de proteína, por quê? Porque a proteína, vamos dizer assim, é o alicerce de um lanche saudável. Incluir uma fonte de proteína de qualidade, uma proteína de alto valor biológico, que tenha todos os aminoácidos que eu preciso, é essencial para a saciedade e para a preservação da massa magra, que é tudo que a gente quer. Então, lanche saudável, ele tem que ter nutrição, ele tem que ter caloria controlada, ele tem que ser conveniente, prático e, anota aí, resumindo, tem que ser ou tem que fazer parte uma fonte de proteína de alta qualidade. Agora, olha só, o que que os consumidores querem e por quê? Essa é uma pesquisa da Mintel. Mintel é uma agência global de inteligência em marketing, em pesquisa, né? E eles fizeram uma pesquisa bem intensa no mercado brasileiro e a gente já sabe o que que é um lanche saudável, mas agora vamos ver o que que o Brasil come, né? Isso eu estou falando da nossa cidade, da nossa região, do nosso bairro, onde você está assistindo. Isso é um retrato do Brasil como um todo, né? Então, snacking, lanchar é parte do dia a dia do brasileiro, né? O consumo desses lanches é amplamente disseminado. Segundo essa pesquisa da Mintel, 98% das pessoas que responderam à pesquisa assumem que fazem, ou que gostam, ou que gostariam de fazer um lanche, pelo menos em algum momento do dia. E o que que as pessoas querem? Querem conciliar saúde e prazer. Então, assim, no mundo ideal do consumidor, eles querem, né, um lanche que seja simultaneamente saudável, que tenha aquela característica que eu mostrei no estudo clínico, mas que também seja gostoso, que seja prático. A gente chama isso de indulgência, né? Indulgência é alguma coisa que remete ao prazer, que remete ao sabor. E quando as pessoas ficam na dúvida, ok, eu estou ali, sabe, quando tem aquele anjinho e aquele diabinho no ombro, eu vou querer algo saudável, eu vou querer algo prazeroso. O que que faz determinar a escolha no fim do dia, na hora H, é a praticidade, né? Então, a facilidade de preparo, a conveniência de consumo. Eu posso ter dois lanches saudáveis, gostosos, nutritivos, perfeitos, mas se um basta eu chacoalhar na minha shakeira. E se outra eu tenho que ir na cozinha, esquentar o forno, cortar os ingredientes, cozinhar, demorar meia hora, adivinha o que a gente vai querer? Saudável, gostoso e que seja prático e conveniente. Essa a o resumo da pesquisa da Mintel. Eles pesquisaram em todos os estados do Brasil, né? Foram mais de 2.000 usuários, divididos por sexo, por idade, e aí assim perguntaram, né? Para os lanchinhos ou snacks doce, o que que o brasileiro gosta? Disparado, né? Com nota 7 de 100, ficou o chocolate, depois veio o biscoito doce com ou sem recheio, sobremesas congeladas, sobremesas assadas, biscoito com camada de chocolate, bala de goma, pipoca doce, barra de cereais, pasta de espalhar doce, tipo aquela que é com avelã, aquela que é com amendoim e barra de proteína doce, né? Olha só, desses os mais ranqueados, a barra de proteína doce ficou ali em último lugar, mas presente na pesquisa,
né? Então, se eu falei que tem que ser nutritivo, que tem que ser saudável, que tem que ter uma proteína, vejam que de todas essas opções, né, a única que preencheria o critério da ciência para um lanche saudável é a barra de proteína doce, porque ela é gostosa, ela dá aquela indulgência, ela é equilibrada entre saúde e prazer e é conveniente, prática de usar. Então, eu destacaria, quero que vocês prestem atenção o que que acontece com a barra de proteína doce. Aqui é o mesmo resultado, só que eles dividiram em homens e mulheres. Homens de 16 a 34 anos é roxo, homem azul com 35 mais, meninas verde, adolescentes até 34 anos e as meninas em vermelho. Veja ali, todos os lanches doces, se vocês compararem o público masculino com o feminino, vocês vão ver que chocolate, biscoito, sobremesa assada, bala de goma, barra de cereal, sempre as meninas preferem mais que os homens, né? Se vocês observarem ali a barra verde e vermelha, principalmente as meninas jovens, sempre, desde o chocolate até a pasta de espalhar, a única categoria que os homens estão ali um pouquinho na frente, veja, os homens roxo 24 e as meninas verde 23, é a barra de proteína. É quase um empate, mas isso faz a gente pensar um pouquinho, né? Que acontece que quando a questão é sabor, indulgência, prazer, as meninas preferem mais os doces que os homens, e quando a questão é proteína, quando é saúde, deu um empate técnico ali, mas vejo que é a única categoria que os homens estão um pouquinho acima. Então, isso acho que passa pela informação, por isso que a gente está fazendo isso aqui na Hora Saudável. A minha opinião, como médico nutrólogo, como cientista, é que se as pessoas souberem mais que a barra de proteína, e eu estou falando da barra de proteína porque aparece aqui na pesquisa, agora a gente vai falar de lanches salgados também, vocês vão ver que se as pessoas tiverem essa informação, talvez o consumo aumenta. Isso depende de mim, depende de toda a comunidade, acho que depende da Herbalife também, e depende de você, que é cliente da Herbalife, ajudar a gente a espalhar esse tipo de informação. Agora, a mesma pesquisa Mintel, os mesmos consumidores, acho que vocês estão gostando disso aqui, porque eu estou achando muito interessante, no lugar de lanche doce, lanche salgado, né? Focando mais na questão da saciedade, na questão do que esse grupo prefere. Veja que salgado, quando eles colocam salgado, é aquele salgado assado, tipo um pastel, uma coxinha, um croquete, essas coisas que a gente vê as pessoas comendo na rua, nas cantinas, nos bares, as lanchonetes, né? Biscoito salgado em segundo lugar, sanduíches, olha aí, sanduíches esses já embalados. Eu acredito que sanduíche era aquele que você prepara em casa e o embalado é aquele que já vem pronto. Pipoca salgada, queijo e snack de carne. Olha ali, seria um lanche salgado proteico, né? Que tem fonte de carne também. Então, dá para ter uma ideia, tanto nos lanchinhos doce como nos lanchinhos salgados. Aqueles que têm fonte de proteína aparece em último lugar. E por que eu estou batendo nessa tecla, né? Você que é cliente da Herbalife pode estar se perguntando por que é importante incluir proteína de qualidade em todas as refeições, doutor Nathaniel? E a resposta é cirúrgica, né? A ingestão adequada de proteína, pessoal, é crucial para preservar, ganhar massa magra, então, o que a gente chama de prevenir a sarcopenia, que é a perda de músculo. E, além disso, a proteína é fonte de energia, é um nutriente construtor. Está intimamente relacionado com a nossa imunidade e a questão da saciedade
que ajuda na manutenção, na melhora do peso corporal. Então, eu já falei isso e quero repetir várias vezes. Cada refeição, tanto as principais como os lanches, deve conter fonte de proteína de alta qualidade, aquelas que têm todos os aminoácidos essenciais, especialmente nas populações com risco de perda de massa muscular. Qual é a população de risco de perda de massa muscular? Pessoas idosas, pessoas sedentárias. Agora a gente tem um grande número de pessoas usando essas canetinhas emagrecedoras, né, com ou sem acompanhamento médico, com ou sem acompanhamento de nutricionista, e esse é um grupo que perde peso, mas costuma perder muita massa muscular. Então, esse público que está em risco de perda de massa muscular, sedentário, idoso, quem faz uso dessas canetinhas, precisa incluir, precisa bater a meta de proteína e precisa incluir proteína de qualidade em todas as refeições, ainda mais do que as outras pessoas, né? Então, qual é esse público? Qual é essa população que a gente quer focar? Então, pessoas que fazem essas dietas desequilibradas, dietas da moda, dietas de revista, que exclui, né, um carboidrato, é muito pouca caloria, essas dietas desequilibradas promovem a perda importante de massa muscular, então ingere menos proteína, perde muito músculo. Essas estratégias rápidas, como eu estava comentando, as canetinhas para emagrecer, sem o ajuste alimentar, agravam a perda de massa muscular. E tem uma população que eu quero mencionar agora, que eu quero chamar muita atenção, são os vegetarianos e os veganos, né? Certamente, clientes da Herbalife que estão nos escutando agora, tem pessoas que são ou veganas ou vegetarianas. Em algumas pesquisas, até 15% da população, quer dizer, de cada 100 pessoas, 15 adultos no Brasil, relatam, pelo menos em algum momento do ano, não ingerir carne e não ingerir produtos de origem animal. Então, olha só, eu não quero dizer que quem é vegano ou vegetariano não consegue ingerir proteína de qualidade na sua alimentação. Sim, consegue, é possível, né? Eu, como médico nutrólogo, acompanho pacientes veganos e vegetarianos que têm atletas, ganham massa muscular, fazem competições de alta performance, mas é mais difícil. Esse público, na maior parte das vezes, o que eu vejo no meu consultório é uma pessoa que de repente decide parar de comer carne, produtos animais, e o que ele começa a comer no lugar? Carboidrato, né? Então, em vez de comer as proteínas vegetais, que são as proteínas combinadas, arroz, feijão, lentilha, quinoa e principalmente a proteína isolada da soja, que é a única proteína vegetal completa, essas pessoas tiram a carne e começam a comer macarrão, lasanha, batata, arroz, salgadinho, papapá. E aqui o que acontece? Ganham muita massa de gordura e não ganham massa muscular. Então, esses públicos, dieta desequilibrada, quem usa medicamento e veganos e vegetarianos precisam uma atenção especial nesse quesito de proteína de qualidade em todas as refeições. Então, nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho, quando eu falar a novidade que está chegando saborosa, que sempre tem novidade na hora saudável, a gente vai voltar a falar dos veganos e vegetarianos, né? Então, quando tem esse tipo de situação, né? Pessoas que fazem uma dieta muito restritiva, muito pouco calórica, né? Que diminui muito o consumo dos alimentos, têm dificuldade de bater as metas de proteína. Às vezes isso não é só pela dieta, mudanças na rotina, né? Pessoas que começam a viajar, pessoas que começam a trabalhar à noite, pessoas que mudam de cidade, pessoas que mudam de trabalho, pessoas que
por causa de uma doença na família, tem que ficar muito tempo no hospital, por exemplo. Esse tipo de mudança de rotina dificulta uma alimentação saudável. E também quando tem expectativas altas, né? Pessoa assim, eu vi todo mundo fez essa abordagem e emagreceu 10 quilos e comigo não está acontecendo. Isso pode gerar frustração e desequilibrar completamente a alimentação dessa pessoa, né? E de novo, algumas estratégias médicas, alguns remédios para emagrecer pode levar essa restrição de proteína e quando acontece tudo isso, né? Pode acontecer que a pessoa não esteja atingindo as suas necessidades nutricionais diárias. Olha, não precisa ser nenhum gênio da nutrição para ver que essa moça aí com esse prato não vai bater as metas de proteína, de vitamina, de mineral, de nada, né? E às vezes a gente vê esse tipo de realidade. E quais são os efeitos mais comuns quando acontece isso? Efeitos gastrointestinais, náusea, vômito, prisão de ventre, aquela sensação de fadiga, de cansaço e começa a cair tudo, né? Perda de massa muscular e também aí como o músculo desaparece, começa a flacidez, aquele aspecto envelhecido, cansado, né? Tudo isso é um reflexo da falta de nutrição e da falta de proteína de qualidade. E eu prometi falar se todas as proteínas dietéticas são iguais, né? Será que eu já vi gente falar, não, depende da proteína que você come, tudo vai virar aminoácido lá no seu intestino. Anota aí. Nem todas as proteínas são iguais. Existem bastante diferença em relação à origem, se a proteína é animal, se a proteína é vegetal, a qualidade, né? As proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais, por exemplo, a proteína do soro do leite, ela é de alto valor biológico. A proteína do feijão, ele não tem todos os aminoácidos essenciais. Eu preciso comer o feijão junto com arroz para, nessa combinação, sim, ter todos os aminoácidos que meu corpo precisa. Velocidade de absorção, né? O whey, por exemplo, ele é muito rapidamente absorvido, enquanto a caseína, que é aquela proteína mais lenta do leite, ela fica mais tempo dando energia. Então, olha só, por exemplo, no Tricor Protein Blend da Herbalife, eu tenho as duas. Eu tenho o whey, que é uma proteína rápida que eu logo começo a utilizar à medida que eu começo a tomar o produto, e a caseína que fica bastante tempo agindo, né? Então, em relação ao valor biológico, à fonte, à velocidade de absorção, as proteínas são diferentes e a gente pode escolher, né? A gente pode personalizar, a gente pode individualizar qual proteína para qual momento, para qual pessoa. E você que é cliente da Herbalife, você tem acesso a todas, né? Então, aqui na tela a gente tem o portfólio de proteínas do Brasil. Vocês estão vendo ali o Whey 3W, né? Nós temos sabor chocolate, sabor baunilha. O Tricor, que eu acabei de falar, que tem proteína rápida, média e lenta. As barras de proteína, Sua Excelência, o Shake, a NutriSup, o Nutrev, o OnActive, o colágeno Beauty Booster, o Protein Crunch, né, o nosso crocante de proteína, Protein Powder, a sopa instantânea, né? E aqui a gente vê embaixo quantas gramas de proteína tem por porção. Por exemplo, o whey tem 25 gramas, o tricor tem 25 gramas, a barra, dependendo do sabor, de 10 a 12 gramas, o shake, a NutriSup, quando preparado puro, tem 10 ou 9 gramas, daí com o Nutrev vai para 19, 20 gramas. O OnActive tem 9 gramas de proteína, além de 23 vitaminas e minerais, além da luteína, da zeaxantina. O colágeno tem 8,4 gramas. O Protein Crunch tem 7 gramas de proteína.
protein powder, cada colher, cada medida, 5 gramas, e a sopa, 5 gramas. E a fonte, né? Olha que legal, quando tem aquela garrafinha de leite, quer dizer que a proteína é soro do leite. Então, vocês vejam, o whey é soro do leite, o tricor é soro do leite com a caseína, a barra é soro do leite, já o shake, a NutriSup, o Nutrev é proteína isolada da soja, o OneActive é uma mistura de soja com o soro do leite. O colágeno Beauty Booster é soro do leite, whey. O crocante de proteína é soja. O pó de proteína é uma mistura entre soro do leite e soja. E a sopa instantânea também é esse blend, né? Então é uma proteína rápida e uma proteína lenta. O legal é que você tem uma família completa, saborosa. Nem todas as proteínas são iguais e para cada momento, para cada pessoa, uma proteína da família de proteínas da Herbalife aqui no Brasil, para você que é cliente da Herbalife, né? Então, voltando ao tema da hora saudável, para poder contar essa novidade que está explodindo aqui no meu coração. Vamos voltar a falar de lanche proteico, né? Então, a gente já falou que os lanches proteicos contribuem para o cumprimento da meta diária de proteína, eles ajudam na preservação e até no ganho de massa muscular. Como promove muita saciedade, fornece o apoio que eu preciso para o controle de peso. Como dá muita saciedade, evita aquele excesso de comilança, aquele pico de fome, a compulsão alimentar, e é uma estratégia interessante para manter a estabilidade glicêmica e energética. Como assim? Se eu como, por exemplo, uma fruta, essa fruta vai virar açúcar no meu sangue muito rápido. Agora, se eu como essa fruta com uma proteína, por exemplo, uma salada de fruta com whey ou uma salada de fruta com o Protein Crunch, a glicose vai subir mais devagarinho. Então, incluir proteína no lanche é uma maneira de manter a glicose mais estável. Então, exemplos de lanche saudável. Olha só alimentos tradicionais, né? Não vou falar de Herbalife. Iogurte natural com fruta e aveia, ovo cozido, queijo magro, sanduíche integral, frango, atum, são os exemplos de lanche saudável com proteína que eu poderia indicar para mim e para vocês. E na família da Herbalife, que é uma hora saudável da Herbalife, a barra de proteína, o shake como um lanche, né? Como uma alimentação conveniente, rápida e prática. O Protein Crunch, como eu falei, numa salada de fruta, num iogurte. O Beauty Booster na hora de dormir ou no meu momento de consumo de colágeno. O On Active, que é um produto, atenção, não pode faltar para quem quiser chegar na minha festa de 120 anos, né, promover o envelhecimento saudável. Eu reforço o On Active para as mulheres que estão perto ou já vivendo a estrada da menopausa, é um apoio incrível. E as sopas instantâneas, né? As sopas instantâneas é um lanche maravilhoso, conveniente, saboroso, equilibrado. Além da sopa em si, a sopa pode fazer parte de várias receitas, como eu vou comentar daqui a pouquinho. Mas quando eu falo em sopa e olho lá para fora, o sol, o calor, muita gente me pergunta assim: puxa, mas no Brasil, um país tropical, a gente vai tomar sopa? Atenção, pessoal. Nutrição inteligente é para todas as épocas do ano, né? A nutrição inteligente é aquela que se adapta ao clima, à rotina e às necessidades do corpo. Então, sopa instantânea proteica, como é a sopa instantânea da Herbalife, não é apenas para aqueles dias frios, que é ótimo também. Mas olha só, é uma forma prática e equilibrada de fazer o que a gente chama de comfort food, aquela comida confortável que remete à nossa infância, à nossa
casa. E no calor também é uma oportunidade de tomar sopa. Cai super bem. Olha aí, o pessoal do Tacacá, no Amazonas, no Pará, na região norte, os caldinhos de peixe, de feijão que a gente toma nas praias do Nordeste. 40 graus na sombra e a gente tem esse costume aqui no sul, a gente toma chimarrão, né? Se tá frio é para esquentar, se tá calor é para refrescar e a temperatura sempre alta. Então, o importante é a composição nutricional e não a estação. Então, as sopas proteicas oferecem saciedade, controle glicêmico, como eu expliquei tão bem antes, apoia a nossa preservação da massa muscular e isso pode ser inverno, outono, verão, primavera, em qualquer estação do ano, né? A proposta da nutrição inteligente é adaptar os alimentos saudáveis e funcionais ao estilo de vida e às condições de cada indivíduo, faça frio ou faça calor. Conforme prometido, do meu coração para o coração de vocês, o lançamento mais saboroso, mais esperado para terminar com chave de ouro e com sabor, com aroma, com nutrição, essa hora saudável. Senhoras e senhores, público, cliente da Herbalife, me ajude a receber a sopa snack proteica, sabor creme de cebola. é, Nutricionalmente equilibrada, saborosa, pessoal, 91 calorias por porção, 6 gramas de proteína, proteína de alto valor biológico, fonte de vitaminas e minerais, 15 vitaminas e minerais, fonte de fibra 3,5 gramas de fibra por porção, sabor maravilhoso com ingredientes naturais, com cebola, e olha só, não contém glúten, zero lactose quando preparada conforme as receitas do rótulo. Vegana, a gente falou do público vegetariano, do público vegano, com toda a segurança, apenas produtos vegetais, com todo o carinho, com toda a ciência da Herbalife, fonte de fibra, pessoal. Então, além de fazer o seu lanche proteico, saudável, equilibrado, fique de olho nas receitas. Eu adoro, por exemplo, temperar as minhas saladas com a sopa instantânea da Herbalife. Vocês vão ver daqui a pouquinho um vídeo mostrando oportunidades da gente preparar pizza, quiches, sopas, as mais variadas receitas com a sopa creme de cebola. E atenção, você que é cliente da Herbalife, usa a sua criatividade, faça experiências, invente novos pratos, novos sabores, compartilhe com a gente. Então, pessoal, gratidão por essa parceria, gratidão por essa missão pela nutrição e fiquem juntos, assistam o vídeo do lançamento da sopa snack proteica sabor creme de cebola. Um beijão e até a próxima hora saudável.